Oi, meus amigos, minha família, meus chegados e aqueles também que não me conhecem, mas a partir desse vídeo vão me conhecer. Vou trazer aqui um assunto que eu queria ter feito um vídeo desde muito tempo, que eu cheguei da Itália, que eu passei por essa experiência lá e não tinha coragem, não tive ânimo porque eu vim meio que num perrengue. Até hoje se estende essa correria na minha vida, que é com meu pai, que não está muito bem, né? Então eu não estava tão inspirada, só que hoje é o momento que eu quero falar sobre a cidadania italiana. O porquê da importância hoje para nós brasileiros uma cidadania italiana. Não precisaria nem de eu falar que muita gente já entende por si só pela situação que estamos hoje no Brasil. No Brasil não está de mal a pior, não está boa coisa aqui com a presidência, com essa presidência. Não vou falar de política porque eu não sei nem falar de política, mas é uma coisa que até o mais leigo sabe, que aqui a situação não está boa. Mas assim, mesmo a situação não estando muito boa, quem tem hoje uma segunda opção, né, que pode ir para um outro país, é uma segurança a mais que a gente tem. Você tem aquele medo, mas você fala, gente, se acontecer, né, tiver alguma coisa aí, eu posso, de repente, ir para outro país, ficar um tempo, trabalhar, posso chegar lá e trabalhar, tenho toda a liberdade para chegar lá e trabalhar. Então, e também porque umas pessoas e outras que vieram perguntando, ou ironizando, mas grandes coisas, uma cidadania italiana, um passaporte. Vou mostrar, né, meu passaporte, já que eu tô falando. Meu passaporte, e também é com muito orgulho, que sou brasileira, então também orgulho todos os dois que eu tenho, né? Como a foto que eu fiz aí parece uma ostentação, mas é uma brincadeira que eu fiz, uma brincadeira séria, na verdade. Mas sim, eu tenho, né, o brasileirinho e o italianinho hoje. Graças a Deus, que conquista maravilhosa, me orgulho de ter conseguido. Não foi fácil, não foi da noite pro dia, não foi com aquele impulso e aquela coisa que a gente tem no momento que daqui a pouco logo baixa a poeira e você já perde a vontade. Então, quais os benefícios de uma cidadania italiana? Não é só o passaporte em si que você pode, claro que isso já é uma grande coisa, de você poder ir para outro país, você está liberado para trabalhar nesse país tranquilamente sem estar ilegal. Não estou seguindo nenhum script aqui, tá, gente? Estou falando da minha cabeça e coisas que eu queria falar há muito tempo a respeito da cidadania italiana. Porque às vezes eu queria falar para os meus, mas a gente às vezes não se encontra, às vezes muita gente não ouve, não dá valor. Mas assim, eu vou deixar aqui para quem quiser ouvir, para quem quiser seguir, mesmo que hoje a cidadania está um pouco mais difícil, mas sim, quem quiser cidadania ainda consegue, via judicial. Creio que essa lei não vai ser para sempre, logo vai estar de volta, e muita gente podendo tirar a cidadania. Mas sim, via judicial está podendo, está conseguindo fazer, mesmo que é um pouco mais caro e um pouco mais demorado, mas vai conseguir sim. No caso, quem é filho ou neto consegue tranquilamente, e indo lá como eu fui. E, inclusive, eu vou lançar um produto explicando melhor, detalhadamente, de como você vai lá e não é tanta... Tem uma certa burocracia, só que se alguém te dá um passo a passo, simples, né? Que muita gente coloca muita coisa ali porque para se cobrar muito mais caro, né? Mas não é tão assim. Então, quais foram os benefícios, vou falar então por mim, de ter uma cidadania italiana? Eu nem aproveitei muito, eu acabei de tirar a cidadania. Não aproveitei muito lá, tive que já voltar. Por dois motivos. Um ainda é segredo, o outro é por causa do meu pai, mas juntou um e outro que eu precisava muito, escolhi fazer para voltar. Tipo, eu dei um passo para trás para daqui a pouco dar dois para frente. Muito importante para mim. Mais uma mudança de vida. Me encontro num lugar hoje onde eu estou me adaptando e estou começando a gostar, é um lugar bom também, mas não é onde vai ser que eu vou criar raiz. Então, a cidadania, para muita gente, não é só um passaporte que te dá uma porta aberta para entrar lá em outro país. Claro que isso é uma coisa boa demais, maravilhosa, te dá uma segurança muito grande. E o que mudou muito para mim com a cidadania? Na verdade, só uma viagem, quando eu comecei a fazer a primeira que eu fiz lá para Portugal, e que eu fui deportada, mesmo tendo sido deportada, quando eu voltei, o que essa viagem me abriu as portas? Abriu as portas num tanto que nem eu acreditava, mas nem eu cria. Porque eu não tinha faculdade, tinha um curso de alguma coisa ou outra, mas a minha maior faculdade passou a ser a minha coragem de ter ido embora, sem dinheiro meu, e ter passado 2 anos para me sustentar, trabalhar e ficar lá ou ficar lá. Era isso que eu tinha na minha mente. E eu tinha que devolver todo o dinheiro que eu peguei emprestado para ir, passagem e tal, consegui. Ok. Aí, só isso já mudou muita coisa na minha vida, que os trabalhos que eu queria muito aqui no Brasil e tal, aconteceram depois que eu vim de Portugal, deportada.
Então eu ressignifiquei a minha deportação e peguei só a parte boa, né? Agora, a italiana, vamos lá. A pessoa aqui, a gente vive numa situação, às vezes, muito difícil. Você, às vezes, não tem muito crédito em banco, não consegue lá os seus cartões, você precisa comprar umas coisas, né, no Brasil, em parcelas, porque aqui, infelizmente, mesmo que a maioria eu aprendi fora a comprar à vista, mas chega aqui nessa moeda, nesse imposto todo que é cobrado, você acaba tendo que ter crédito em banco para você comprar alguma coisa parcelada, porque senão você não vive aqui, não tem como. E indo para a Itália, eu consegui isso. Eu tenho isso, consigo crédito, né? Tenho uns bancos e consegui muito mais crédito para mim. E banco me oferecendo, coisa que antigamente eu mendicava. Eu pedia, pelo amor de Deus, eu quero um crédito de R$2.000, 1.000, 2.000, 3.000. Ah, mas nunca que você conseguia. Não conseguia. Então, indo para a Itália, além do meu passaportezinho querido, eu consegui, outras portas foram abertas, né? Como essa questão que eu falei de bancos. Eu, na verdade, tenho a minha carteira de trabalho, que eu quase que eu rasguei, né? Eu falei, não vou usar mais isso no Brasil e tal. Ainda bem que eu não rasguei, porque hoje ela tá assinada, enquanto eu tô aqui nessa outra fase minha. E aí me pediram a carteira. Eu falei, tem a carteira. Assinar a carteira. Com 48 anos e umas condições que me foram dadas que antigamente eu não tinha. Eu não tinha, nem mais nova, e porque eu simplesmente parecia que eu não era nada. E quando você toma essa decisão de fazer alguma coisa extraordinária, um desafio por você, pode saber que muita coisa vai mudar na sua vida, para melhor, muita coisa vai mudar. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pro YouTube, vai ficar longo, mas vou pensar ainda, vou fazer vários episódios pro Instagram, porque vai ficar um pouco longo, mas é coisa que é interesse de muita gente, né? Quero deixar aqui, registrar aqui essa minha experiência. Então, como eu disse, eu não aproveitei muito lá na cidadania, já tive que vir para cá logo, mas chegando aqui já me abriu muitas portas, né? Como eu contando, um trabalho melhor, umas condições melhores no trabalho, propostas melhores, né? E todo o conhecimento que você alcança lá fora. Você conhece uma cultura totalmente diferente da sua e te ensina muitas coisas, a você ser resiliente, a você juntar dinheiro, a você ter um poder de comprar à vista, coisas que você nunca viu às vezes aqui no Brasil, que você não teve muita oportunidade. Quando você vai lá fora, só de você entrar num aviãozinho aqui, viajar 12, 13 horas, descer numa terra desconhecida, isso é muito precioso. Isso é uma faculdade, isso é uma grande aula para você. Não pense que é mentira, que eu tô aqui enchendo linguiça. Tudo que eu tô falando é tudo que eu passei, cada dia, cada minuto, cada segundo, também de perrengue, que não foi fácil, quase 2 anos passando por poucas e boas para conseguir me firmar lá e ficar até conseguir a cidadania. Porque várias vezes quer dizer, a maioria das vezes minhas malas estavam prontas, né? Então várias vezes eu me via já aqui no Brasil, com uma mão na frente e outra atrás, sem ter conseguido nada. E aí eu chorava, limpava as lágrimas, enxugava as lágrimas, claro que colocando na mão de Deus, que é o nosso maior ajudador. Então, não foi fácil, não foi fácil. É porque aí depois as pessoas só sabem o grande dia que você conta o que você conseguiu, né? O grande feito e tal, mas ali no dia a dia, ninguém sabe de como você vive, o que você passa, o que você foi capaz de suportar para humilhação, nossa, muita humilhação. E os medos, os desesperos, e até por ser outra língua, na verdade, lá, né? Mas aí Deus vai abençoando tudo, em cada fase, né? Como eu tive a experiência de começar a entender o italiano com 3 meses, entender o italiano com 3 meses pra mim foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, que eu nunca vi, eu não sabia nem o português aqui direito, né? Me comunicar com as pessoas. Gente, e você entender uma outra língua com 3 meses, pra mim isso foi já o primeiro milagre da minha vida. O primeiro foi ter saído daqui, o segundo foi isso, e o terceiro vem acontecendo. Vem acontecendo ainda, muita coisa boa. Isso vai te acompanhando aí pro resto da sua vida. Então, é uma boa ter cidadania italiana? É maravilhoso. Só pela viagem, só por pouco. Só que já não é só, é muito, né? Você ter uma segunda chance de viver em outro lugar, ganhar em outra moeda, aprender outra língua e não ser deportado, estar legalmente no lugar, isso é maravilhoso. Isso já é uma grande coisa. E aí tudo que você vem ganhando pela a coragem que você teve, a resiliência que você teve, os perrengues que você venceu, que você ultrapassou, isso aí
Vou falar pra você, é porque eu quero ainda, de repente, não sei, fazer uma faculdade. Mas assim, se eu não quisesse, não precisava pra eu viver aqui no Brasil. Porque isso te ajuda muito. Uma viagem dessa, uma conquista dessa te ajuda em muita coisa. As portas se abrem. E isso é uma verdade que eu prego hoje, depois de ter conseguido a minha. Então, quando eu estiver fazendo o lançamento de um produto meu, vou trazer aqui, mas vou falar mais sobre esse assunto. Mas aqui fica mais eu tô trazendo aqui porque eu nunca falei sobre isso, assim, eu apresentei lá o meu passaporte, uma foto, as coisas que eu conquistei lá fora, poucas coisas, e joguei assim, né, rápido, mas nunca falei exatamente e soltei assim na rede social, porque na verdade eu queria falar, mas às vezes falar com cada uma das pessoas, assim, uma por uma, e cansa muito, e também eu não parei, depois que eu vim eu não parei, né, então melhor falar uma vez aqui para todo mundo saber como que é bom você ter uma cidadania, uma segunda cidadania no caso, né? É maravilhoso. Então, para as pessoas que acham que de repente não vão ter mais, isso é mito. Você pode ter sua cidadania italiana ainda, mesmo que é um pouco mais caro, mais demorado, mas se você quiser, você consegue. Nada é fácil nessa vida, então você consegue sim. Se você se propor a fazer e lutar por isso, nada é impossível. A única coisa que é impossível para a vida hoje é a morte. O resto, tudo você dá um jeito, você consegue com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua disposição, com o seu interesse, né? E a gente consegue nessa vida. Então, tô deixando aqui, parece que é ostentação, né? A foto que eu deixei, mas é para chamar a atenção de muita gente que, quer hoje, vou ter a minha cidadania, daqui a pouco amanhã, não, deixa pra lá, né? Isso não é tão importante, isso é só para morar lá, mas eu não quero morar lá. Não é só para isso que serve de você ter uma cidadania. Gente, tem muita coisa boa que envolve você ter uma cidadania. Não para só por aí, uma cidadania italiana. Tem muita ramificação aí, você tem uma cidadania italiana que te ajuda na vida em muita coisa. E é maravilhoso quando você se propõe a fazer uma coisa por você e você cumpre. Aí você começa a cumprir várias outras coisas na sua vida que você parou pela metade do caminho. Uma das melhores coisas que eu aprendi tirando a minha cidadania italiana, indo até o final, começando, que não foi fácil, no meio não foi fácil, quase no final ali não foi fácil, aí depois, claro, amém. Até que quando chega o dia de te entregar, realmente foi verdade. Que falaram, você às vezes sofre tanto, que no dia que fala, seu passaporte tá aqui, você pode pegar, e você fala, tá legal, que legal, maneiro, vou lá buscar. Mas você já passou tanta coisa, que você já acostumou. Então, é o processo que é legal, que você tá passando, você aproveitar todo o processo e que ali há vida. Então, uma das coisas preciosas para mim de ter tirado a minha cidadania italiana, que hoje me ajuda em muitas outras coisas que eu tô fazendo para mudar a minha vida, é a consistência, é a persistência, é o não desistir dos seus sonhos. Porque quando você alcança pelo menos, que já é muito difícil, você vai do começo ao final, as outras coisas que vêm adiante na sua vida, você não desiste, você não para e você vai até acontecer. É isso que eu aprendi tirando a minha cidadania. Para mim isso é precioso demais. Você tirou a cidadania, mas você não tá morando fora. Cara, você não sabe o que eu aprendi tirando a cidadania italiana, o que eu conquistei, o que eu continuo conquistando, o que minha mente levou num tanto eu tendo a minha cidadania italiana. Não foi só em si eu ter uma cidadania para poder morar fora, mas foram todas as outras coisas que englobam de você ter confiança em si próprio, de você começar uma coisa e não parar, você ir até o final, até você vencer, conseguir o que realmente você quer, ok? Então fica aqui o meu depoimento de ter uma cidadania italiana, que não é só para este fim, mas para muitos outros excepcionais, maravilhosos, vão por mim, tá? Beijo e até o próximo vídeo.